Graça a vós e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor mais uma vez. Queria que você abrisse no livro de Oséias, no capítulo 8, a partir do primeiro verso. Vai ser o que vai nos conduzir nessa ministração, cujo nome é Escolhas. Acharam? Então vamos lá, vamos ler juntos. O título do capítulo começa com: castigo está próximo. Toque a trombeta, ele vem como a águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Eles me invocam, dizendo: nosso Deus, nós, Israel, te conhecemos. Mas Israel rejeitou o que é bom, e o inimigo o perseguirá. Eles estabeleceram reis, mas não da minha parte. Constituíram príncipes, mas eu não soube. Com a prata e com o ouro, fizeram ídolos para si, para a sua própria destruição. O seu bezerro, ó Samaria, é rejeitado. A minha ira se acende contra eles. Até quando eles serão incapazes da inocência? Porque esse bezerro vem de Israel e é obra de artífice, não é Deus. Esse bezerro de Samaria será quebrado em pedaços. Porque semeiam vento, colherão tempestade. O cereal que estiver por ser colhido não terá espigas, e não haverá farinha, e se houver, os estrangeiros a comerão. Israel foi devorado, agora está entre as nações, como coisa de que ninguém se agrada. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar essa palavra diante de Ti. Eu quero pedir que o Senhor fale aos nossos corações de uma forma poderosa, uma forma clara, uma forma que venha abrir os nossos olhos espirituais, para que possamos tomar decisões, para que possamos fazer escolhas acertadas, Pai. Muito obrigado, porque o Senhor tem cuidado de nós com muito carinho, com muito amor. E o Senhor tem não permitido, Pai, que faltasse palavra de vida nesse altar. Eu te agradeço por isso, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Antes de você sentar, dá um abraço do irmão do seu lado, profetiza sobre a vida dele, porque eu acredito que ele está precisando disso. A forma que estava no começo estava melhor. Se você voltar como estava, eu acredito que a gente vai ter mais sucesso. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Deu um abraço ao seu irmão, glorificou, exaltou, matou a saudade. Aí agora você pode sentar, pode descansar as suas pernas. Aleluia, glória a Deus. Sentem-se, sentem-se, descansem. Amém? Pastor, esse texto é um texto forte, um texto pesado, um texto complexo. Normalmente o pessoal ministra textos assim nas igrejas no domingo, né? Texto de juízo, já disse a outra aqui, exatamente isso. Isso é um texto de juízo, é um texto de reflexão, é um texto de introspecção, de você olhar para dentro de você e falar assim: cara, será que eu estou nesse negócio aqui ou será que não? Será que eu estou sendo contado entre aqueles que vão ser chamados vencedores ou será que não? Porque, infelizmente, algumas pessoas têm trazido para altares de diversas igrejas o quê? Todos vocês que estão sentados aí são mais do que vencedores. Todos vocês que estão sentados aí vão viver a eternidade ao lado de Cristo. E eu creio que vocês que estão sentados aí vão fazer com que isso se torne realidade. Mas isso não é somente porque eu trago uma palavra de incentivo e de motivação. Não. Essa palavra de incentivo e de motivação precisa encontrar o quê? Um terreno fértil. E o que é um terreno fértil, pergunto eu a você? É um terreno que está alicerçado somente em palavras de autoestima? Palavras de motivação? É assim que você consegue um terreno fértil? Não. Terreno fértil é um terreno que você precisa preparar, que você precisa adubar. É um terreno que você precisa remexer. E olha aí, ó, Deus já falando. Para que eu tenha um terreno fértil, eu preciso remexer. E tem muita gente dentro de diversas igrejas
E aí você está falando assim, pastor, eu rodo esse Brasil inteiro, e quando eu falo inteiro, é inteiro mesmo, para poder dizer com propriedade que não é a igreja Goel, não é a igreja do Rio de Janeiro, é na igreja do Brasil, que nós vemos pessoas cada vez mais que não permitem que o Espírito Santo pise no seu terreno. São pessoas que estão levantando cercas, outras estão levantando muros em volta do seu terreno. Por quê? Ele fala, o que está acontecendo lá dentro é única e exclusivamente de interesse meu. Eu quero que você, pastor, de fora, grite para mim uma palavra bonita e simpática, e eu do lado de cá da minha cerca não, porque cerca você não consegue ver, do meu muro, toma a decisão que eu quero fazer com essa palavra. Eu quero que você jogue sementes para mim, das melhores, hein? Somente por cima dos... E aí eu decido o que eu vou fazer com essa semente. Mas quando a gente pega textos como esse, a gente precisa fazer uma introspecção, a gente precisa refletir. Por que a gente precisa refletir? Por um motivo simples. Israel estava dizendo que conhecia o nome do Senhor. Israel estava dizendo que estava seguindo o nome do Senhor. E no fundo, o que eles estavam fazendo? Eles estavam enganando a eles mesmos. Porque quando o profeta chega e começa a trazer essas palavras de repreensão, isso não foi do dia para a noite, não foi uma ou duas vezes. Isso foi por anos. O alerta começou a ser dado, e foi dado, e aí houve a rendição do profeta, continua. Isso começou lá, a gente pega lá atrás. Antes do reinado de Jeroboão II. Já começaram os alertas. E aí quando Jeroboão sobe ao poder, há um conflito junto com da Síria, e aí há uma mudança econômica, rotas comerciais são abertas novamente, e aí Israel começa o quê? A surfar numa onda de prosperidade. E aí você pergunta, por que eles estavam surfando numa onda de prosperidade? Ah, porque eles estavam no centro da vontade do Senhor? Não. O Brasil teve uma onda dessa há alguns anos atrás. E algumas pessoas falaram assim, uau, foi um momento fantástico de governantes extraordinários. Não interessava quem era o governante. Houve uma crise do petróleo na Arábia Saudita. E aí, por causa dessa crise do petróleo, o barril do petróleo disparou. Quem tinha petróleo vendia petróleo a quase que o dobro do preço do que se vendia no dia anterior. Traduzindo, muito dinheiro começou a entrar. Então quer dizer que esse país está vivendo essa prosperidade porque Deus está abençoando? Muito cuidado com isso. Porque muitas vezes quem está te dando dinheiro, quem está te dando a prosperidade não é Deus, é Mamon. Porque ele te dá prosperidade porque ele sabe exatamente o que você vai fazer com ele. Ele sabe o que vai acontecer, mais ou menos a história desse microfone aqui, ó. O que eu tô é sem fio, mas esse aqui tem fio. E de repente ele fala assim, toma um microfone com fio aqui. Sabe por quê? Porque ele sabe exatamente o que você vai fazer com esse fio. Tá entendendo isso? Muita gente está vivendo uma situação, às vezes, de escassez pela misericórdia e pelo amor do Senhor. Porque ele está permitindo que a pessoa acorde, se amadureça, contemple, reflita e haja. Amadureça em cima do pouco, para que quando seja colocado no muito, não venha se desviar. Está entendendo isso? Aí não tem glória a Deus, não tem aleluia. Ô pastor, essa palavra tá difícil hoje, hein? Caramba, tá pior que o jogo do Vasco. É só para dar uma quebrada, respira, né? Deus abençoe o Vasco, porque como diria minha mãe, são times do Rio, né? O time do Ente tem que torcer pelo Rio de Janeiro, para o Rio de Janeiro tá bem. Então, né, em cima dessa palavra aí, minha mãe me ensinou a pensar, eu quero que o meu time seja campeão, mas que os outros também continuem na mesma série que ele, né? Na mesma divisão que ele. Pois bem, aqueles homens estavam vivendo um momento de grande bonança. E a grande realidade é que muitas pessoas não sabem fazer isso. Israel não era diferente. Eles não prosperaram porque eles começaram a buscar o Senhor de uma forma diferenciada. Porque em outros momentos da história, quando eles fizeram isso, Deus abriu as janelas do céu e derramou muitas e muitas prosperidades sobre eles. Quando você pega a história bíblica, você vê que diversas situações, Davi é um exemplo, a ponto dele pensar assim, poxa, eu vou fazer um templo para o Senhor.
veio tanto recurso, mas tanto recurso, que chegou um momento que a gente falou assim, cara, tá bom, pô, pode parar de... Porque já tem demais aqui, né? Pô, a gente vai fazer uma aula suntuosa e já tem o suficiente, não se preocupem. Vai vir, veio em bonança. Amém, igreja? Então a gente tem que tomar cuidado, porque nesse momento, Israel estava no centro da vontade do Senhor e a bênção estava sendo derramada. Em contrapartida, quando a gente pega no momento de Oséias, a nação estava em pecado e estava vivendo bonança. Então esse negócio de que não, se o irmão está vivendo bonança, ele está em bênção, senão ele está em maldição, como a gente já escutou em algumas igrejas falando, infelizmente. Existe uma linha teológica que defende isso. Se está tudo bem, se teu salário, tua conta está no azul, é porque Deus é contigo. Se tua conta está no vermelho, é porque você está em pecado. Não tem alicerce bíblico para isso, meu irmão. Não tem fundamentação bíblica para isso. Você, de repente, é um empresário, de repente você fez um negócio, de repente houve uma mudança, oscilação de mercado, e aquele mês a tua empresa fechou no vermelho, não é porque você está em pecado, não é porque você está em maldição. Porque a chuva cai sobre justos e injustos. Amém? De repente você chega e faz uma compra, e você esperava que de repente um dinheiro que estava prometido ser depositado naquilo ali, e de repente não foi naquele mês, e você ficou no vermelho. Ah, então você está em pecado por causa disso? Não! De repente, os calendários do governo sobre pagamentos de tributo, de 13º, de restituição de imposto de renda, seja lá o que for, ou um dinheiro de um processo que você já havia ganho, né? Pode ter acontecido situações, podem ter acontecido situações que até mesmo pode ter guerra espiritual no meio, não estou descartando isso. Pode acontecer? Pode. Mas existem situações, como, vou dar um exemplo simples, há muitos anos atrás, né, metade da igreja não estava nem nascida, um presidente da República congelou as cadernetas de poupança. Eu não lembro se congelou a conta corrente também. O pessoal mais antigo aí. Foi só a poupança que congelou? Corrente também, não foi? Congelou. Então, ele tinha um batente, você podia ter tanta poupança ou tanta corrente. O que fosse acima daquilo, o dinheiro estava congelado. O dinheiro era teu, mas você não podia mexer durante um delta T, um tempo estipulado por eles. Teve muita gente que entrou em desespero naquela época, teve gente até que se matou. E eu pergunto para você, sobre justos ou sobre injustos? Foram sobre todos. Ah, teve gente, a gente estava conversando inclusive isso nessa semana com uma pessoa mais antiga, e ela falava, poxa, fulano de tal tinha um apartamento e ele vendeu para investir no, acho que era o overnight, que dava quase 100% no mês de... Então você vendeu um apartamento, no outro mês ele vai ter 2. Pá, negoção! Só que nesse meio de caminho aconteceu essa história. E agora? Estava apertado para viver de aluguel. Com o dinheiro do apartamento congelado, ele sabia que tinha direito àquilo, mas ele não podia botar a mão. Você está entendendo isso, igreja? Então a gente tem que tomar muito cuidado para não permitir que as nossas emoções sejam flutuantes a ponto de achar que se está dando certo, beleza, se está dando errado, aí a gente tem que refletir. Porque Oséias deixou muito claro para a igreja, para Israel e para a igreja de hoje. Tome muito cuidado com o que você está fazendo com as suas provisões, porque isso pode estar se tornando um laço para te destruir. Uma vez minha esposa falou uma coisa, eu não quero ter casa de praia, eu quero ter amigos que tenham casa de praia, para que eles possam me convidar para ir lá. A palavra profética foi lançada, ninguém falou, esse pessoal está distraído, hein? De repente o pessoal da internet, vê depois os stories. Então recebe as duas coisas. Da região cerrada? Então recebe as duas coisas. Recebe a casa de praia ou da região cerrada e recebe a sabedoria para utilizar ela. Porque ela falava, eu não quero ter, eu quero pura e simplesmente, no momento específico que eu precisar, eu quero poder ter um lugar para ir, para curtir, para descansar, amém. Mas isso não enche os meus olhos. E aí você pergunta, por que ela falava isso? E falava e continua falando até os dias de hoje? Por um motivo simples. Porque ela conhece, em todos esses anos de evangelho, dezenas e dezenas de pessoas que prosperaram um pouco mais, que se apertaram um pouco mais, que compraram aquela casa dos sonhos para destruir a vida ministerial deles. Porque agora eu não posso mais ir ao culto de domingo porque eu estou no engarrafamento, vindo da região dos lagos, porque eu tive que ir à praia de manhã, e aí eu parei para almoçar, agora não deu tempo para chegar ao culto. Mas Deus sabe. Porque foi Deus que me deu a casa, então ele sabia do engarrafamento também.
Pô, pastor, cara de pau, né? Mas tem gente que tem espécie de pós-graduação em cara de pau. Não, Deus sabe de todas as coisas. Quando ele me deu a casa, ele já calculou isso. Ele já calculou o engarrafamento que eu não ia poder ir. Você está entendendo isso? E aí eu vi a vida espiritual sendo minada dia após dia, devagarinho, porque não é de um dia para o outro que a pessoa desvia. Não é assim que funciona. A questão é homeopático, é aquelas dosezinhas pequenas, porém constantes. Sem contar que ainda tem outra coisa, que às vezes empresta a casa e ainda perde amigos no empréstimo da casa, porque quando vai ver, o pessoal foi lá e fez festa, fez algazarra, e aí começa, traduzindo, aquilo começa a ser o meu precioso. E aí quando você vai ver, a casa fica fechada lá, às vezes 1 mês, 2 meses e tal, mas ninguém pode tocar, porque aquilo é o meu precioso. Porque alguém sujou o lençol e não botou para lavar. Pô, mas a pessoa de repente não viu, cara. De repente tinha 8 pessoas na casa e ela não conferiu todos os lençóis se estava sujo ou não. Amém, igreja? Reflexivo, né? Pois bem, então nós precisamos ter discernimento para administrar a prosperidade que o Senhor está colocando sobre as nossas vidas, para que aquilo não venha a ser um laço, aquilo não venha a ser uma pedra de tropeço nos nossos caminhos. Deus avisou poucas vezes? Não, Deus avisou muitas vezes que o juízo estava por vir. E uma coisa interessante que eu posso falar em Deus, Deus tem muitos atributos, mas tem 2 que me chamam muita atenção. Quais são esses 2 que me chamam mais atenção? Que ele é amoroso. Amém, igreja? Deus é muito amoroso. É muito amoroso. Mas Deus também é justo. Então, ele coloca o amor dele em primeiro lugar. Em segundo, às vezes em terceiro, às vezes até em quarto lugar. Ele tenta por amor. Só que chega um momento que, por ser atributo dele, ele precisa executar o quê? A justiça. E é exatamente isso que a Bíblia mostra em diversas situações, e aqui não era diferente. O profeta avisou diversas vezes. O juízo está chegando, o tempo está acabando, o juízo está chegando. Mude, transforme, acorde. E as pessoas não estavam nem aí, porque elas estavam vivendo prosperidade. Então, tipo assim, não, estou próspero, está tudo beleza. Só que em meio a essa prosperidade, a palavra também fala que eles começaram a pegar do ouro e da prata e fazer o quê? Fazer ídolos. E aí quando você se aprofunda na história e vai ver, eles começaram a adorar Baal. Eles começaram a fazer Baalins. Então, domingo de manhã eu estou na igreja, mas na sexta-feira à noite eu estou naquele outro lugar. Você sabe como é que é, né? É só para garantir. Vamos cercar pelos 2 lados. Vamos adorar os 2 deuses. E aí eles começam a se corromper a tal ponto que eles estavam adorando imagens. E Deus avisando a eles, cara, vocês estão fazendo besteira, vocês precisam acordar. Se eu pegasse esse texto bíblico e traduzisse para o carioquês, eu ia dizer o quê? A casa vai cair. Presta atenção que a casa está prestes a cair. Vai ruir. Não, tá tudo bem. Não, eu chego lá diante de Deus, eu choro diante dele. Eu conheço Deus, eu sou amigo de Deus. Quem já viu isso? Pessoa vivendo uma vida aos avessos. Não, mas quando eu chego em casa eu oro, eu até oro, eu busco. Eu fiz até, eu tenho lido a palavra, eu tenho dedicado na leitura bíblica, eu tenho intimidade com Deus. Pô, mas você está fazendo isso aqui, cara, isso aqui é uma atrocidade. Não, isso aqui é outra parada. Ele está contemplando o meu coração, isso aqui é o desejo da minha carne, o desejo da minha carne está me levando para esse caminho ruim, mas o meu coração é bom, o meu coração é diferente. Já conhecem alguém assim? Já viram histórias dessa? Eu já vi centenas, talvez milhares de vezes histórias como essa, nesses 30 anos de evangelho. Muitas pessoas estão com uma especialidade tremenda, que o Satanás está dando com bolsa, e você não precisa fazer nem o Enem, é só você chegar a se matricular que ele te dá bolsa de 100%. Que a graduação engana a si mesmo. Muita gente está vivendo, fazendo curso, inclusive, de maquiador, né? Para poder fazer caras e boca, ainda maqueia, para poder mostrar, né? E você olha no espelho, eu estou com cara de arrependido, né? Maquiagem de triste, eu estou triste nessa situação. É complexo, é complexo. Mas como eu estava dizendo, Deus é amoroso e Deus é justo. A palavra foi dita e foi redita. O aviso foi passado. Eles sabiam o que estavam fazendo e sabiam que o juízo estava batendo a porta. Só que chegou um momento que se cumpriu e a mão do Senhor pesou sobre eles.
E eles acreditavam que as uniões, né, através do dinheiro que eles tinham comprando exércitos, que ia ajudar eles, não adiantou de nada. E aí, nesse momento, eu preciso parar e chamar você a refletir sobre um caminho. Porque nós construímos um caminho até aqui, chegamos até o cumprimento da profecia que estava dita. Traduzindo, então, pastor, o senhor está dizendo, através desse texto, que se Deus avisou que isso ia acontecer, tinha que acontecer. E aí, nesse momento, a gente chega na divisão da história, que a gente vai falar sobre profecias e promessas. Algumas pessoas talvez estejam até seguindo com a gente aqui. Quando eu chego nesse ponto, vai falar assim, não, aí não. Eu não concordo com o pastor. Se você não concorda comigo, me chama, pede meu zap depois que a gente debate esse tema teológico com o maior prazer. Mas preste atenção, se possível, for até o final da mensagem, e aí sim você chega a uma construção plena. O que é profecia e o que é promessa? Abre lá a palavra de Deus em 1 Reis 8, 56. 1 Reis 8, 56. Vamos ver o que está escrito lá. Já está na tela, é tudo. Esse texto mostra de uma forma clara um desabafo sobre as promessas do Senhor. Quem fez esse desabafo? Quem foi que botou para fora isso? Vocês sabem? Foi Salomão que fez isso. E olha só o que está escrito. Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao povo de Israel, segundo tudo o que prometera. Nenhuma só palavra falhou de todas as suas boas promessas, feitas por intermédio do seu servo Moisés, ou de Moisés, seu servo. O que Salomão está colocando aqui para a gente? Que tudo que Moisés disse se cumpriu. Então, todas as palavras que ele declarou sobre o povo como sendo uma promessa se cumpriram. E você concorda que todas as palavras que o Senhor coloca como promessa sobre as vidas se cumprem? Sim ou não? Sim ou não? Sim, eu ouvi um monte de sim e de repente eu escutei assim, depende. Baixinho aqui, não sei se a gravação pegou, depende. As promessas se cumprem? Sim, as promessas se cumprem. Em 30 anos de evangelho, pastor, você viu as promessas se cumprirem? Sim, todas as vezes eu vi a promessa se cumprir. Só que Salomão só pulou um detalhezinho aqui no meio da declaração, emoção, estava ali naquele momento de desabafo, beleza. Se cumpriu? O povo curtiu isso aqui que Deus falou através da boca de Moisés? Sim ou não? Sim. O povo que recebeu a promessa cumpriu? Não. O povo que recebeu a promessa escolheu um caminho ruim. O povo que recebeu essa promessa decidiu não ser fiel. O povo que recebeu essa promessa decidiu não acreditar plenamente. Então, o povo que recebeu a promessa, com exceção de 2 pessoas, toda uma nação não entrou na Terra Prometida. Os seus filhos, porém, tomaram decisões diferentes. Os seus filhos, em alguns casos até os seus netos, herdaram essa Terra Prometida. Então, a gente tem que entender que a promessa se cumpriu na íntegra. Porém, existem pessoas que recebem promessas e deixam elas passarem. Às vezes para outras gerações, às vezes para parentes, às vezes para amigos. E você mesmo não desfruta. É hora de falar assim, misericórdia, misericórdia, Jesus. Então, Salomão está contando uma história que beleza. Então, promessa se cumpre sempre. O problema é que algumas pessoas acreditam piamente que vai se cumprir no seu CPF. Não, é o meu CPF que vai... Não, Deus falou para mim que o meu CPF tem que receber. E aí, às vezes, vive uma vida leviana, fugindo totalmente daquilo que Deus chamou ele a fazer. Mas ele acredita que vai receber a promessa. Ele continua acreditando que a promessa vai ser plena na sua vida. Você está entendendo esse mistério? Então, em nome de Jesus, eu quero convidar você a acordar. Porque muitas vezes o Senhor tem derramado promessas sobre vidas específicas e sobre essa igreja. E eu tenho visto pessoas pegando essa promessa e andando em direção ao cumprimento delas em suas vidas. Algumas outras parece que estão meio distraídas ainda.
Parece que ainda não entenderam. É como a gente brinca no militarismo, quando o bumbo bate, né, para romper marcha. O bumbo já bateu, já, o corneteiro já deu o sinal, é para romper marcha. Né, quem já viu tropa, né, quando está fazendo recrutamento, é engraçado que às vezes você vê que um monte de gente começa a andar e tem sempre um ou outro que fica no meio do caminho. Né? No meio da tropa ainda tudo bem, porque quando você está distraído aí no meio da tropa, o que acontece com o que está atrás? Te dá um bicão na canela e você automaticamente você vê a tropa se movendo, você é obrigado a se mover junto. O que acontece é que algumas dessas pessoas que estão se movendo no meio de uma tropa estão fora do compasso. Ela fica, né? Quem já viu aqui tropa treinando, e aí a pessoa fica ali tentando, aí ela vai, acha o passo que os outros estão, e aí ela continua seguindo. Menos mal quando você está distraído no meio de uma tropa. E isso é a importância da igreja. Porque de repente você até está distraído, mas se você está junto da igreja, se você está unida, se você está em comunhão com a igreja, você pode até se distrair na hora do romper marcha, você querer ficar para trás. Mas aí o irmão vai batendo o tempo e fala assim, ei, vamos seguir, é hora da gente seguir. Ei, é hora da gente acordar. Ei, é hora da gente se mover. Você não vai ficar para trás. E quando você está distraído sozinho, quem vai te dar esse incentivo? Quem vai te motivar a andar, a sair do lugar? A Netflix? O Amazon? A HBO? São eles que vão te motivar. No Telecine. No intervalo do Telecine vai ter lá um comercial, né? Para te motivar a sair do lugar. É assim que funciona? Claro que não. Então eu aproveito esse momento e chamo você a tomar muito cuidado. O que você está decidindo fazer da sua vida? Você está decidindo andar solo ou você está decidindo viver em igreja? Você está decidindo ser um órgão sozinho ou você está decidindo ser parte de um corpo? Porque quando você é parte do corpo, você pode ter certeza de uma coisa. Alguém pode até te incomodar quando você fizer alguma coisa que... Poxa, mas para mim isso não tem nada a ver. Isso aqui está tudo bem, está tudo tranquilo. E de repente alguém vai te dar uma catucada assim, pô, cara, dá uma refletida nisso aqui. Pô, moça, dá uma refletida nisso aqui. Isso aqui não está legal. Mas você pode ter certeza de uma coisa. Quando a igreja, sendo igreja, faz uma situação como essa, é porque todos querem o seu bem. Todos querem te motivar a caminhar. Todos querem te motivar a você avançar. Todos querem te motivar a você evoluir. E é por isso que nós somos o quê? Parte de um corpo. Porque quando o baço começa a trabalhar mal, e eu até achei interessante, um amigo passou por uma inspeção de saúde há algumas semanas atrás, e de repente ele ficou agarrado lá se eu não me engano, foi ácido úrico. E aí eu vou falar, vocês me corrigem se eu estiver errado, qual é o... E aí o médico falou assim, você não está sentindo dor nas articulações, não? Você não está... É o ácido úrico, né? Que você começa a sentir a articulação inchar, né? Ficar dolorida. E com certeza que é ácido úrico mesmo. E aí o médico falou assim, cara, com esse índice que você não está sentindo, não? Ele, pô, agora que você está falando, quando eu acordo de manhã que eu vou descer a escada do prédio, eu sinto um creque estalando, e eu não entendia por quê. Agora tem sentido, agora está casando. Tem horas que tem pessoas que vão te falar coisas que você pode até achar que não tem lógica. Mas se você estudar um pouco mais a fundo, se você se aprofundar e prestar um pouco mais atenção, você vai ver que aquilo tem sentido. E o mais interessante que ele falou, você quer resolver isso? Você precisa tomar algumas atitudes na sua vida. Ele, beleza, então eu vou fazer isso aqui, vai baixar o índice e tal, e aí está tudo resolvido. Ele falou assim, não, você não está entendendo. Se você fizer isso, isso, durante esse período de tempo, vai baixar. Mas na sequência, se você não mudar a história da sua vida, vai voltar exatamente onde está, ou até mesmo pior. Então é para isso que serve a igreja, para um motivar e mostrar para o outro realidades que talvez você sozinho não estava vendo. É por isso que às vezes alguns pastores são taxados como chato, porque ele quer trazer você uma transformação, libertação na história da sua vida. Porque ele já conseguiu ver o que Deus programou para você, preparou para você, e ele sabe que só precisa de alguns ajustes. E às vezes ele está tentando te ajudar, você ajustar aquilo para você poder receber o presente. E às vezes você está, esse pastor é chato, cara, esse diácono é chato, essa irmã é chata. Cara, eu não estou acreditando, cara. Ei, me deixa, eu estou perto de viver minha promessa. E às vezes você está tentando te dizer, ei, Deus mostrou que para você viver a promessa você só precisa fazer esse ajuste. Amém, igreja? Está entendendo isso? Pois bem,
Lembrei de uma outra história também, enquanto eu ministrava, enquanto eu preparava essa ministração, para dividir com vocês. Às vezes o tempo pode ser um grande aliado ou um grande inimigo. Estava conversando com uma pessoa, né? A gente estava num debate com uma pessoa, e essa pessoa botou um processo na justiça. E aí duas amigas botaram um processo juntas. Elas foram no mesmo advogado, deram entrada na documentação juntas, né? Numerou os processos, o 25 e o 26, tá tudo bem, tá protocolado na justiça, a vida que segue. Aí o advogado falou, agora é só vocês esperarem que no momento certo, isso aqui eu vejo como uma causa ganha. Porém, eu não posso estimar para vocês tempo, porque é uma causa contra o Estado. Então pode ser que seja rápido, pode ser que se arraste por anos. Eu não vou enganar vocês. Mas vocês podem ter certeza que vai ter um dia que eles vão bater o martelo, isso aqui, do jeito que eu estou vendo que o processo está montado, vocês vão ser vencedoras. Mas eu não posso dizer o tempo. E é interessante que, após ser dado o processo, um ano depois, em média, uma delas foi chamada. Olha, queremos te informar que o seu processo foi julgado e você ganhou a causa. E ela ficou toda feliz, cara, eu ganhei, glória a Deus, caramba, aleluia. E aí, o que eu posso... E ganhou um valor considerável em dinheiro. A ponto de pagar os estudos de uma filha, fazer a festa de 15 anos de uma neta, trocar o carro da outra filha, dar um carro zero para outra filha, trazendo. Foi um dinheirinho legal, digamos assim, né? Foi um valor substancial, né? Pois bem, o que a outra pessoa... A outra amiga que deu entrada no processo junto, pensou, pô, julgou a causa dela aqui, meu número do processo é o próximo, semana que vem eu tô ganhando. Só que passou um ano, passou 2, passou 3, passou 4, 8, 9, 10 anos depois, essa pessoa recebe algumas ligações. Você é fulano de tal, não sei o que, CPF tal, identidade tal, não sei o que tem um processo na justiça número tal? Sim, sou eu mesmo. Aqui é o grupo de advogados tal, não sei o que, a gente está analisando causas, não sei o que tal, e a gente quer te fazer uma proposta. Qual proposta? A gente faz uma proposta de te dar 30 mil reais pela sua causa. Não, 30 mil reais pela sua causa. 30 mil reais pela minha causa? Ué, mas é o que eu tenho direito? Não, não é o que você tem direito. Nós estamos comprando esse processo de você por 30 mil reais. Então você deve estar precisando, você deve estar doente, ou você deve estar com algum sonho pendente, e aí a gente te dá 30 mil reais por essa causa. O que você faria em sã juízo se alguém chegasse e te oferecesse isso? Você tá falando isso agora da boca para fora, mas você ali, ó, dia 28, doido para comer aquele hambúrguer artesanal, doido para dar um pulo ali. Por exemplo, tem um irmão aqui que a família dele mora quase em outro estado, né? Doido para visitar os parentes, o tanque de combustível vazio. Porra, 30 mil eu passo até de avião lá ver meus parentes, né? De tão longe. Tem avião para lá, né? Se pegar aqui no Galeão, acho que tem aeroporto lá. É tão longe que tem aeroporto onde a família dele mora. E, pô, vou de avião, chegar como patrão, né? Chego lá já alugando um carro, pô, vou chegar como com meus parentes, vou chegar bonito na foto, né? A cidade vai ver que eu prosperei. 30 mil é 30 mil. Mas ela parou, olhou e falou assim, 30 mil vai mudar minha vida? Não. Tem minha pensão, minha casa própria. Não quero não, obrigado. Outra semana toca o telefone. Aqui é o grupo de advogados tal, do escritório tal, não sei o que tal, aqui é fulano de tal, não sei o que, com protocolo, CPF tal, não sei o que, identidade. Sim, sou eu. A gente queria fazer uma proposta para você, não sei o que. A gente queria te dar uma média de 35 mil reais para comprar a sua... E aí, de repente, você tem um sonho pendente, que o discurso é quase sempre o mesmo, né? Você tem um sonho, não sei o que, você quer esse sonho, você está com esse processo há 10 anos na justiça, isso não é julgado, não sai, então, de repente, a gente quer te ajudar. Eu quero te ajudar, eu quero te dar 35 mil reais. Mas é os 35 mil agora, para você já chegar, você só assina isso aqui e já pega, já deposita amanhã esse dinheiro, pronto.
Vá curtir sua vida. Porque esse negócio travado há 10 anos, você não merece isso. E essa pessoa chegou e falou assim, não, 35 mil não vai mudar a história da minha vida. Então, quero não, muito obrigado. Para resumir a história, 2 semanas depois, ou foi uma semana? Foi uma semana depois, toca o telefone. A senhora falou, de novo, cara, esse negócio? Não é aqui, é para te informar que você precisa vir aqui com a documentação, não sei o que, tal. Não, mas eu já disse que eu não quero, não. Ninguém está falando de 30, 35 mil. O valor é outro. A sua causa saiu. A sua causa foi julgada. E está na hora de você trocar de carro. Está na hora de você pagar a festa de 15 anos lá. Você está entendendo que essa pessoa esperou 10 anos por um processo que uma outra ganhou em 1 ano. E as duas deram entrada juntas no processo. E depois de 9 anos e 11 meses e 3 semanas, uma grande oferta foi dada a ela. Sabe, Satanás faz exatamente assim com muitas pessoas. Ele dá migalhas. E muita gente está lambendo a mesa em cima de migalhas. Enquanto o Senhor fala, seja perseverante até o fim, que eu vou te dar uma coroa da justiça. Eu vou te dar uma coroa de glória. Eu vou te dar um... E tem gente aceitando migalha de Satanás. É exatamente isso. Quando ela falou essa história, eu falei assim, meu Deus do céu, quanto crente está negociando? Porque de repente está vivendo uma situação apertada agora, e aí chega e fala assim, não, veja bem, a gente pode negociar isso. A gente pode te dar um tratado de Tordesilhas. Nem tanto para cá, nem tanto para lá, e você para por aí. Eu agradeço essa mulher que tomou essa decisão para poder me contar essa história. E eu trazer aqui essa história como sendo uma situação de bênção. Porque agora ela está desfrutando do dinheiro. Mas ela está desfrutando na integridade, na totalidade. Porque ela não aceitou negociar. Porque ela não aceitou migalhas. Que em nome de Jesus, vocês se posicionem como igreja e não aceitem migalhas de Satanás. Então, quando a gente vê essa história que estava aqui, a gente vê que o quê? Eles negociaram, eles murmuraram. Eles sabiam que tinha uma promessa, porém eles não entraram na terra prometida. Abra em outro versículo, João 14, 2. Eu vou te dizer que aqueles que acreditam e esperam promessas, essa é a maior de todas. Porque Jesus, num debate, trouxe uma explicação muito clara para mim, e eu espero que também seja muito clara para você. Quando ele falou, na casa do meu pai há muitos aposentos, e se não fosse assim, eu teria dito a vós, portanto, eu vou preparar lugar. Eu agradeço a Deus por isso. Porque esse versículo bíblico me motiva a estar aqui diante de vocês dizendo, vale a pena perseverar, vale a pena esperar, porque Ele falou que vai preparar morada para nós, Ele vai construir um lugar especial para nós. E é por isso que nós estamos aqui aguardando a sua vinda. Nós não vamos atender o telefone e negociar a nossa promessa por migalhas. Porque muita gente fala, mas Jesus está demorando tanto. Pô, Baal está oferecendo aqui um casarão na praia, né? Pô, é um casarão. Eu estou morando de aluguel. E Jesus não volta, não sei se vem, se não vem mais. Será que ele desistiu? Será que ele está em outro planeta? Não sei, de repente ele foi, né, evangelizar outro planeta, que tem uma galera que curte essa parada de OVNI, né? De repente ele está evangelizando outro planeta, né? De repente ele viu um planeta melhor que o nosso, sei lá. Tem cada viagem aí, tu não tem noção. Tá rindo? Você tá rindo, você pode chorar. E de repente você fala, não, cara, essa oferta tá tão boa. Vai receber essa oferta aqui. É só um pouquinho. E no final das contas, Deus é amor, Ele não vai me deixar na mão, não. Mesmo que eu esteja fora do centro da vontade dEle, vai que Ele olha para mim com um olhar diferente, Ele vai me pegar de volta. Porque tem até uma história bíblica que diz que nenhum vai se perder. Não sei porque que Jesus falou que tem que perseverar até o fim, né? Tem gente que está acima de Jesus, né? Está trazendo um novo evangelho. Pois bem. Então isso nós olhamos e vemos que são promessas do Senhor, que vão se cumprir. Agora você decide se você quer botar teu CPF nessa promessa ou não. A decisão é sua. Existe em contrapartida uma outra situação,
E essa outra situação é palavra profética. Quando nós abrimos no livro de Oséias e vemos o nosso texto áureo, a gente vê que ele lançou uma palavra profética sobre a nação. E nessa palavra profética mostrava o quê? Se não houver mudança, vai haver juízo. Se não houver mudança, vai haver perdição. Se não houver mudança, vai haver cativeiro. Não confunda promessas do Senhor com palavras proféticas. As promessas se cumprem integralmente. Só decide que CPF vai pendurar na promessa, mas a promessa vai se cumprir. Deus sonhou, o Ministério Goiás vai estar nesse endereço. Eu preciso de um pastor. Você está. Te consagrei pastor, te chamei ungido sobre isso. Quer pagar o preço para estar ali? Sim, Senhor, paga o preço. Então vai lá, assume aquela frente daquela igreja lá e prega minha palavra para essa nação. Ou de repente vai falar assim, não, Senhor, naquele endereço eu não quero não, estou esperando aqui uma outra igreja. E aí você fala assim, como assim, pastor? Se você for da convenção, você abre vagas de igreja e pessoas se voluntariam para assumir aquela igreja. De repente é no endereço que você quer, de repente é um salário que você não quer, e aí você escolhe se você quer fazer parte daquela concorrência ou não. E eles chamam 3, 4 ou 5 diferentes candidatos, e uma junta analisa se quer aquele funcionário ou não na frente da igreja. Acontece isso? Sim, acontece. Em algumas denominações acontece isso. E eu, por favor, não quero entrar, não quero julgar as denominações, cada um decide o que faz da sua vida. O fato é, Deus nos dá oportunidades, se a gente quer ou não fazer parte do processo seletivo. Está entendendo isso? Então, ele lança a palavra profética para que a gente decida o que fazer com ela. Então, alguém disse que se eu beber mais água, o meu rim vai funcionar melhor. E eu vou ter meu sangue depurado e aquela doença vai embora. Beleza. A doença foi embora? O meu rim melhorou? Não. Porque eu preciso o quê? Tomar uma ação, que é beber mais água. Algumas pessoas confundem muito a palavra profética por causa disso. Eles entendem, não, a palavra profética é exatamente como a promessa. A palavra profética tem que se cumprir. Então eu vou ficar aqui sentado, parado, esperando o que vai acontecer. Onde, na verdade, Deus te dá uma fotografia e fala, tá vendo essa foto aqui? Tá vendo essa foto, Moisés? Aqui, que maneiro. Você aqui, pá, assim, beleza, tal. Então faz o seguinte, tá aqui um mapa. Olha bem para a foto, guardou a foto? Vou fazer o seguinte, vou te dar até a foto. Fica com a foto, fica com o mapa, agora vai lá encontrar esse destino que está na foto. Isso é uma palavra profética. É nós andarmos em direção ao sonho de Deus para as nossas vidas. Não é ficar sentado, parado, esperando as coisas acontecerem. E eu queria terminar essa ministração, quando eu falo sobre isso, eu falo com propriedade, depois de 30 anos de ministério, 30 anos trabalhando em igreja. Porque, como eu disse, algumas pessoas não, pastor, não concordo contigo, não. Se falou a palavra profética, tem que se cumprir. Eu vou ficar olhando para a garrafa d'água, o líquido vai entrar dentro de aleluia. É só eu olhar para a água. Não tem fundamento isso, acorda. Nós precisamos... Aí depois diz que foi profetada. Não, esse profeta é um mentiroso, eu estou morrendo, meu rim está paralisado. Você está bebendo água. Não, a culpa foi dele. Que culpa foi dele? Você que não bebeu a água. Você não andou em direção à promessa. Sabe, tem dezenas, talvez centenas de histórias que eu pudesse contar aqui. Mas enquanto eu estava preparando, o Senhor me lembrou de duas. Uma vez, um amigo meu chegou e falou assim, cara, eu quero mudar de vida. Eu não aguento mais ser empregado, eu não aguento mais trabalhar, eu sei que eu tenho um dom. E o cara tinha dom, cara. O cara era bom de negócio de comércio, o cara vendia carro, o cara batia meta, o cara era desenrolado, sabia falar. Não era pesado nas palavras, não. O bicho era desenrolado. Tinha eloquência, tinha vibração. Era o vendedor. Onde ele trabalhava de vendedor, ele batia, era o melhor vendedor. Ele falou assim, cara, eu estou cansado de fazer isso para os outros. Eu quero fazer para mim, eu quero abrir o meu próprio negócio. Eu falei, pô, legal, te motivo. O que você quer fazer? Ele, cara, eu vejo várias opções de vender, de fazer acontecer. Pô, mas tem uma coisa que arde no meu coração. Eu falei, coisa que arde no coração é interessante. O que arde no teu coração? Eu conversando no particular com ele. O que arde no teu coração? Ah, eu vou te dizer, cara. O que arde no meu coração é a vontade de ter uma gráfica. Sério? Mas que tipo de gráfica? Me explica aí.
Aí ele falou, a minha vontade é ter não é uma gráfica, mas é uma gráfica que trabalha com silk, com plotagem, aí foi explicando, o que eu não entendo disso, mas ele foi me dando uma aula ali sobre aquilo, né? E aí eu pensei, eu tenho criatividade de desenho, eu tenho um bom desenhista, fazer estampa de camisa, e aí disso aqui, de fazer uma estamparia, né, uma ramificação de estamparia, e aí eu pegaria aquilo ali, e eu tenho a facilidade de venda, eu poderia vender no atacado, para os lojistas que eu conheço muita gente. Eu falei, porra, perfeito! E o que está faltando para você fazer isso? Realmente, eu já vi você vender roupa, e você conhece os meandros, onde compra, onde vende, você tem todas as peças. Você tem compra quem vende, quem produz. Você sabe como é que opera a máquina, que você já trabalhou. O que está faltando? Aí ele falou, é porque eu acho que o dinheiro que eu tenho para investir é pouco. Eu falei, vamos orar então, sei que é só. Que depois de umas 2 ou 3 semanas, nós estávamos num culto e um profeta estava naquele lugar. E o culto estava acontecendo depois da ministração, o profeta foi e chamou algumas pessoas à frente. E chegou e falou assim, vem aqui à frente que eu quero te entregar algo da parte do Senhor. E ele levantou e foi. E aquele profeta chegou para ele e falou assim, Deus manda te dizer que escutou a tua conversa. Eita caramba! E contemplou o desejo do teu coração. E ele te diz que esse sonho que nasceu no teu coração vem da parte dele. E eu já estava chorando, né? Sentado no banco, eu falei assim, caramba, confirmando tudo. Só que tem um detalhe. Eu falei, calma aí, deixa eu secar a lágrima aqui que tem um detalhe. Qual o detalhe? Esse dinheiro que você tem, você diz que é pouco. Mas eu te digo, isso é o suficiente para fazer esse sonho se tornar realidade. A igreja explodiu. Eu já estava de joelho chorando pra caramba. Vai indo lá. Falei assim, caramba, se tornou realidade o sonho do meu irmão. Ele já caiu diante do altar chorando e foi um mover de Deus naquele lugar. E aí vamos terminar o culto, né? Glória a Deus. Deus abençoe vocês. A gente se vê no próximo domingo. Não? Você quer ouvir o final da história? Precisa? Tá bom, então vou dizer, é didático. Né? Outra é didático. É que eu fico meio triste quando eu lembro. Quando acabou o culto, a gente se abraçou chorando, a confirmação é de Deus, beleza, tal. Então amanhã mesmo já vou começar já. E tá certo, já tinha um ponto. Já tinha até a loja. Só faltava azulejar, né? Fazer o, como é que fala? Acabamento na loja. Já tinha até a loja, ele tinha a loja. Só faltava fazer o acabamento na loja, comprar equipamento e fazer acontecer. Agora ele tinha um aval de Deus. Deus fala, eu escutei o teu sonho. Eu escutei a tua conversa. E eu estou dizendo, é isso mesmo. Fui eu que botei esse sonho em você. E o dinheiro, que você falou que é pouco, é isso mesmo. Vai lá e faz. O que faltava fazer, meu irmão? Só pegar no dia seguinte, abrir ali a chave da porta e abrir a porta. É só isso. Mas o que ele fez? Cara, eu acho que eu vou trabalhar mais um mês para tentar aumentar o meu capital. Eu falei que trabalha mais um mês, cara. Deus mandou você começar. Falou que é agora, que pode começar. Não, você não está entendendo, cara. É porque eu tenho pouco. Eu falei, calma aí, eu não estou entendendo e Deus também não está entendendo, não. Porque é o mesmo Deus que você me falou que era pouco, falou na frente de todo mundo que é esse pouco mesmo, que é para começar. Não, pastor, você não está entendendo. Tem uma oportunidade de vendas aí, porque agora vai ter um feirão de trabalhar com carro, vai ter um feirão de não sei o quê, e aí eu vou pegar uma comissão, aí sim, essa quantidade de dinheiro vai ser suficiente. Eu falei, não, meu irmão, pelo amor de Deus, não faz isso. Não brinca com o que é sério. Deus já te falou que é exatamente com o que você tem na conta bancária, que é para começar. E ele falou, não, você que não está entendendo, pastor. Isso é muito pouco. Aí a lágrima começou a vir um lado de lágrima e o outro começou a tremer de raiva, né? Porque tem hora que dá vontade de bater. Aí, respira. Tu já procura um pedaço de pau em volta. Eu vou dar de pau nesse candango, eu acho que vou tirar esse demônio e vai ser na paulada. Não é possível, cara. Tá indo. Brincadeira, internet, brincadeira. Mas, que dá vontade de dar. Mas é brincadeira. Pegar demônio, vou te tirar, dá uma perna de 3 aí, que eu vou arrancar esse demônio, dá uma maçaranduba, sai na hora, meu amigo, tu pega de jeito ali, ó, bate nas pernas, sai. Incredulidade. Pergunto a você, no mês seguinte ele trabalhou no feirão,
No mês seguinte ele ganhou muita comissão. No outro mês, ele deu uma outra desculpa. Ele virou empresário? Não. E a culpa foi do profeta? Você está entendendo isso? A gente tem que entender que promessa é uma coisa, a profecia é outra. Palavra profética é fotografia que Deus coloca na tua mão e fala: está aqui o mapa, está aqui a fotografia, anda em direção e conquista. E promessa do Senhor, ele fala: está aqui a promessa, escreve teu CPF aí se você quer que você esteja nesse negócio. Traduzindo, tanto uma quanto a outra, nós precisamos nos mover em direção à palavra do Senhor. Mas sabe, contar a história dos outros é uma coisa, eu gosto de contar minhas histórias. E eu quero terminar essa ministração falando exatamente sobre eu ter ouvido uma vez uma palavra profética. Eu estava muito doente. Eu estava entre a vida e a morte. Eu já tinha baixado do hospital com choque anafilático, com fechamento de glote, por algumas vezes, num período de 10 meses. E o interessante é que na primeira vez que deu a crise, começou as sensações, até fechar a glote passaram-se 2 horas e meia. Estava entendendo o que estava acontecendo? Era uma coceira, parecia uma alergia simples. Aí quando eu chego no hospital, sento lá na emergência, quando eu estou indo para ser medicado, eu caio e quebrei o nariz. Lutando boxe, não quebrei o nariz no hospital, esperando a medicação. E eu só lembro que eu voltei, quando eu acordei, eu abri o olho de novo, tinha um monte de enfermeiro, médico gritando, nego batendo na minha cara, sangue escorrendo, eu, caraca, que sangue, um monte de sangue para tudo que é lado, e o cara com a injeção, meteram adrenalina no meu peito para eu poder voltar, igual filme de guerra. Perfeito? Esse foi o quadro, só que se passaram 2 horas e meia. Eu lembro de uma outra crise, que passou 1h50. A terceira crise, entre começar e fechar a glote, foi aproximadamente 1h30. A quarta foi 1h05. Aí o médico chamou minha esposa e falou assim: o médico está acompanhando o caso, você está notando que tem alguma coisa que, tipo assim, está direcionando, está mostrando? Aí o quê? Que cada uma das crises, o tempo do começo ao fim diminui. Se a gente não descobrir rápido o que ele tem, ele vai morrer. A janela está se fechando. Só que a próxima crise de 1h04 foi para 40 minutos aproximadamente, caiu muito. E aí eu fiquei impedido, para você ter uma ideia, eu não podia andar de ônibus, não podia andar de carro, eu só podia me deslocar de moto. Por causa, nesse momento, eu fazia atendimentos na igreja para a comunidade, e mesmo assim, sabendo que eu estava entre a vida e a morte, eu nunca deixei de ir a um culto, eu não deixei de ir a um gabinete. Religiosidade? Não. Amor à obra. Amor pelas vidas. Porque eu mudava a conexão na minha cabeça e não pensava: eu sou um pobre coitado, eu tenho que ficar em casa pensando em mim. Eu pensava o seguinte: Deus me deu mais um dia de vida, eu posso ajudar mais uma vida a se salvar. Deus me deu mais um dia de vida, eu posso ajudar a salvar mais um casamento. Deus me deu mais um dia de vida, eu posso ajudar mais uma vida a sair das drogas. Era isso que ardia dentro de mim, porque eu sabia para onde eu ia. Então eu não tinha medo da morte. Eu só decidi fazer o que os poucos dias, em princípio, que eu tinha de vida, da melhor forma possível. Quem é que assistiu aquele filme A Lista de Schindler? O final desse filme é extraordinário. Porque aquele homem chega e fala: a guerra acabou. E aí todo mundo comemorando e ele entra em desespero, não é isso? E aí ele fala: poxa, acabou, mas se eu tivesse vendido meu anel, eu podia ter comprado umas tantas pessoas. Se eu pudesse vendido meu sapato, eu podia ter comprado umas tantas pessoas. Se eu tivesse vendido meu carro... E nego, não, para, eu podia ter comprado... Nego, para, você salvou todos nós. Você está olhando pelo prisma errado, olha quantas centenas de vidas, milhares de vidas que você salvou. Você não tem que se culpar pelo que você não fez, você tem que glorificar Deus pelo que você fez. E quando eu lembrava da história desse filme, eu falei assim: eu quero glorificar Deus pelo que eu fiz, então eu não sei quantos dias de vida eu tenho. Mas uma coisa eu sei, eu quero morrer fazendo a obra de Deus. E sabe, quando a gente cuida da obra dele, ele cuida da gente. Eu sou exemplo vivo disso. E eu lembro que a última crise, eu estava numa santa ceia, e eu fui abençoar os elementos ali. E no momento de abençoar os elementos, tinha uma pessoa que estava envolvida numa vida
meio estranho, eu lembro disso como se fosse hoje. E quando eu começo a orar pelo pão, o Senhor me toma em profecia, eu começo a entregar uma profecia para aquela pessoa. Era para a igreja, mas o Espírito Santo falou assim, eu sei que... E aquela pessoa chorava muito. E o Senhor falando de forma profética, com pão na mão, era só para orar pelo pão. Ele só queria alguém disponível para isso. A conexão estava ali, né? Alguém para conectar naquele Wi-Fi, né? E eu falei, eis-me aqui, Senhor. E aí depois de entregar, aquela pessoa cai, chorando de joelho. E aí eu termino de orar e eu estava como? Eu estava maravilhado naquele dia. E aí quando eu chego em casa, eu entro em crise. E eu lembro que a minha mulher estava manobrando o carro e eu falo, volta, volta, volta. Só que a avó da minha esposa estava em casa e falou assim, o Adriano está falando com uma voz estranha. A conexão era tão grande que ela falou, você está falando com a voz estranha porque já está fechando. E ela já saiu com dando ré no carro. E eu, do jeito que eu entrei, já saí. E a gente chegou no hospital em aproximadamente 15 minutos. Só que quando chegou em 15 minutos e média, já houve o fechamento. E eu lembro que eu já estava o enfermeiro com aquele negócio do choque, assim, ó, com aquela cara de sanguinário doido. Eu acho que ele nunca tinha usado aquele negócio, ele estava doido para experimentar. Porque a cara de alegria dele com aquele negócio na mão estava tão grande que eu olhei assim e falei assim, cara, tá doido para me dar um choque. Eu morrendo e ainda fazendo piada. Cara, esse cara quer me fritar aqui, porque meu irmão já tinha passado e ficava com as marcas vermelhas, né, as placas vermelhas. Esse cara tá doido para me fazer uma tatuagem aqui, cara, eu já estou vendo isso já. E eu lembro que eu virei pro lado e falei para minha esposa duas coisas. Eu tinha uma coleção de relógios Invicta. Que Deus tinha chovido no roçado e o negócio estava bom. E eu falei para ela, deixa eu te pedir uma coisa. Tem muitos jovens na igreja que não têm condições. Vende a um preço irrisório ou dá de presente para cada um deles poder curtir o prazer do que é ter um relógio importado. Você está morrendo, você está pensando em relógio, mas não é importante, porque é bom que cada um deles vão ter um pedacinho de mim e vão lembrar, e de repente eles vão se instigar ao que eu fiz. Uma foto dessa que a gente multiplica. E eu virei para ela e falei a segunda coisa. E a segunda coisa foi, meu amor, eu quero profetizar sobre a tua vida. Que você tenha um esposo melhor do que eu fui para você. E que ele seja um pai melhor para minhas filhas do que eu fui. E eu virei pro lado, a minha pressão estava 5/2, praticamente sem batimento. E os médicos gritando, e o cara mordendo a língua com o fritador, né? Com frita-ovo na mão ali, doido para me dar o choque. Dá o choque, carrega em tanto, não sei o que. Aí quando eu virei, falei isso para ela, eu virei pro lado, para morrer. Eu falei, Senhor, entrega a ti a minha alma. E aí eu escutei claramente, quando o Senhor falou, seja você então esse pai, seja você então esse marido. E naquela hora, meu coração voltou a bombear com toda a força, a glote abriu e o ar voltou a entrar pelo menos. Como se saísse de um afogamento. E eu lembro que o médico gritou, ele respirou! Respirou, o que você fez? Eu não fiz nada. E tá, ventila, calma, aquele negócio, aquela gritaria dos médicos. E o cara da fritadeira na mão, com aquela cara de decepção, tipo assim, pô, não vou fritar mais não. Ele foi o único que ficou triste. Pô, segura o choque. Ele, com os dedinhos aqui, assim, esperando, será que ele vai morrer de novo? Naquela semana eu encontrei uma profeta. Profeta que vai ter o prazer de ministrar aqui depois de alguns anos nessa igreja, essa semana. E a gente num jantar em Copacabana, num lugar chique, na frente da praia, traduzindo outra vibe, teoricamente seria uma outra vibe. Ela falou assim, eu quero orar antes da gente jantar. Sentar de luxo ali. E aí no meio daquela oração, ela começa a clamar a Deus. E aí Deus vai usar aquela mulher e fala, Deus manda te dizer que Satanás pediu para ser andar sobre a tua vida. E ele pediu para te levar. Mas eu falei que não. E eu quero te dizer que esses últimos meses foram os piores, mas hoje eu decido dizer, basta. Você está curado. Isso acaba aqui. Foi exatamente essa. Isso acaba aqui. Eis que eu te digo que isso acaba aqui. Sabe, meus irmãos, eu preciso te dizer que eu tomava muitos remédios por dia. E eu lembro que
Depois de 3 dias eu fiz uma viagem e eu fui para São Paulo. E esses remédios eram para não chegar na crise. Para ter mais tempo para correr para o hospital. Não era para não ter crise. Eu andava com caneta de adrenalina na mão para ter mais minutos para chegar ao hospital, para fazer autoaplicação, para ganhar minutos de vida para tentar entrar num centro médico. E eu lembro que naquela manhã, depois de uns 3 dias, eu falei, cara, agora a gente tem que tomar o segundo passo. Deus falou, agora eu preciso agir. E eu olhei para aquela medicação, minto, no dia seguinte eu preciso agir. Eu peguei todos os remédios e reduzi pela metade. Eu falei, beleza, eu vou reduzir todas as doses pela metade para ver o que vai acontecer. E assim fiquei por 3 dias. Aí eu viajei. E era interessante que na minha ficha de serviço, eu só podia fazer missão para Minas, para São Paulo ou para Brasília. E de avião. Porque era 35, 45 e 1h10 de voo. E com alternativas, porque se desse crise no meio do voo, tinha que pousar de emergência. Então, eu só podia ir para esses 3 e porque tinha centro de referência hospitalar. Então, eu só podia me movimentar na minha carreira nesses 3 lugares. Então, eu fui para São Paulo. Nessa missão, fui para São Paulo, de avião. 45 minutos de voo. Cheguei lá bem. E aí, naquela noite, eu falei, Senhor, agora a gente vai botar esse negócio à prova. Porque eu acredito nos profetas. Eu acredito no teu poder. E a partir de hoje, eu paro de tomar todos os remédios. E eu deitei. E eu lembro que, quando eu acordei, eu olhei para um teto, tudo branco, meio assustado. Olhei, um lençol branco. Eu falei, caramba, será que eu morri? Será que aquele negócio da passagem que eu estou fazendo? Aí, de repente, eu escuto... Tinha um subbarrigudão que estava no quarto comigo, roncando que nem um porco. Aí eu olhei e falei, e o subflorentor tá roncando ali? Eu falei, não, então eu não morri. Aí, tipo assim, caiu a ficha. Eu falei, cara, esse cara ronca alto. Ronca alto? Eu tô vivo. Porque se eu esquecesse de tomar um dos remédios, eu já entrava em crise. Era remédio de 3, 4 horas. Então, tipo assim, eu passei 12 horas sem tomar o remédio. E eu levantei, eu comecei a chorar de emoção, e ele roncando, tipo assim, dormindo no sono profundo, e eu chorando, dobrei meu joelho agradecendo a Deus. E eu não tomei mais remédio. Mas sabe o que acontece? 1 mês mais ou menos depois, 1 a 2 meses depois, eu vindo de São Paulo, cheguei no Rio de Janeiro por volta de 5 horas da manhã, e eu não sei por que cargas d'água, cara, eu fui parar em Bom Sucesso. Eu falei, pô, 5 horas da manhã em Bom Sucesso começa as vans, já vai ter van para a ilha. E aí eu fui para a ilha. E eu ali no ponto de ônibus esperando a van, ali na Praça das Nações, e de repente começaram a vir todas as sensações da crise. Começou a vir um arrepio, começou a vir um inchaço, começou a fechar a glote. E a minha mente falou, pega uma van dessa agora, paga pro cara, fala pro cara que você está em emergência médica, mas a van estava parada esperando a hora para sair. Fala agora que você está em emergência, corre para o HFAG. E eu lá tranquilamente falando, eu repreendo essa enfermidade. Deus me curou. Eu não aceito essa seta sobre a minha vida. Se eu não tivesse passado por isso, eu não teria propriedade para te falar. Muitas vezes você está se deixando vencer, porque as sensações estão vindo sobre o teu corpo. Eu sentia, e eu falei, não, eu fui curado. Eu lanço mão da promessa, e eu fui curado, eu repreendo essa enfermidade. E a sensação, fechando mais ainda, e eu ali, e a voz na minha cabeça, fala com o cara, que esses caras se esconderam, vai chegar em 5 minutos, meu amigo. Os caras correm, né? Eu não vou falar, deixa encher normal. Entrei na van, e dentro da van, ainda latejando as sensações, eu orando, Senhor, eu guerrei, eu não aceito isso. E quando chegou na Estrada do Galeão, falei, eu vou descer aqui. E eu desci e fui para casa. E as sensações continuavam. E eu falei, eu não aceito as sensações. Eu não vou me mover por sensações. Eu creio no poder do Altíssimo. Eu sei quem me chamou. Eu sei o que aconteceu. Eu não vou permitir que as sensações me vençam.
Sabe, irmãos, eu fui para casa, deitei na minha cama e dormi. Acordei por volta de 9 horas da manhã. Onde eu estou? Estou no céu? Não, estou em casa. Beleza, então. Era só uma armadilha de Satanás e eu não me rendi. E por causa disso, eu nunca mais tive crises. Eu quero te dizer que as promessas do Senhor vão se cumprir. Você precisa decidir só se teu CPF está nisso ou não. Palavras proféticas vão se cumprir. Se você decidir andar em direção a elas, vão se cumprir na sua vida. Se Deus falar, mesmo com esse pouco, é com esse pouco, mas você precisa ir lá e abrir o negócio. Se Ele falar, você está curado, você precisa decidir não tomar o remédio. E mesmo que as sensações venham, você saiba guerrear diante do trono do Altíssimo. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu fui pastor de comunidade durante muitos anos. Eu vi muito milagre dentro de comunidade. Sabe por que eu via milagre dentro de comunidade? Porque não tinha plano de saúde top para eles irem caso passasse mal. Não tinha dinheiro para comprar antibióticos caros se eles passassem mal. Eles iam para a igreja com filho doente, passando mal, e falavam, aqui eu vou buscar a cura. Era a casa do Senhor que era o hospital que eles tinham para buscar. Mas infelizmente, quando nós passamos da classe média, é no hospital que as pessoas correm. Eu quero declarar, aqui é lugar de cura. Aqui é lugar de transformação, aqui é lugar de cura da alma e do corpo, em nome de Jesus. Eu quero te convidar a se colocar de pé.